Senhoras e senhores, vamos analisar e buscar oportunidades para os principais jogos desse sabadão. Lembrando que a gente tem brasileiro. Os europeus, como é que se tá de ansiedade? Hein? Como é que se tá? Os europeus voltam semana que vem. Já tem umas ligas aí, Série B, alguns campeonatos menores já voltaram, mas o europeu forte mesmo, os campeonatos top de linha, vão voltar semana que vem. Enquanto isso, a gente foca no brasileiro. A gente tá igual o São Paulo. Vamos focar no brasileiro. Se bem que a gente vai ganhar Libertadores também. Mas vamos focar no brasileiro. Então, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações, porque a gente está sempre lançando conteúdo de análise aqui muito bom, conteúdo técnico também. A gente está liberando vários vídeos, então você não pode perder. Já deixa aí o seu like, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, compartilha o nosso canal com seus amigos também, para todo mundo fazer parte da resenha, deixar uns comentários aí, a gente vai trocando uma ideia pelos comentários também. Então, bora lá. Sem mais delongas, bora para a tela do Sherlock. A gente vai começar analisando Flamengo e Mirassol. Flamengo e Mirassol, excelente jogo, inclusive. O Mirassol é um time que tem dado trabalho para os grandes aí. O Mirassol já vem de uma... O Mirassol vem a 9 jogos sem perder, cara. Vem de uma sequência muito boa, tá em 5º lugar no campeonato. O Mirassol é um time para se respeitar, hein? Sempre dá trabalho no Paulista, sempre. Já tem alguns anos que dá trabalho, eliminou o São Paulo algumas vezes já no Campeonato Paulista e agora tá aqui na Série A entre os grandes, tá jogando de igual para igual. O Mirassol, se você for olhar, ele vem de vitória por 3-2 contra o Vasco, que é um time pequeno, mas tem um empate com vitória, venceu o Ceará, venceu o Santos por 3-0, que também é um time pequeno, mas empatou com o Palmeiras na casa do Palmeiras, venceu o Sport, venceu o São Paulo, empatou com o Inter lá no Sul e venceu o Corinthians, ou seja, a sequência é para respeitar o Mirassol, tá? Sobre o Flamengo vem de vitória aí contra o Galo na Copa do Brasil, tinha um empate com o Ceará, perdeu para o Galo o primeiro jogo na Copa do Brasil, venceu o Galo no Campeonato Brasileiro, vem de uma sequência legal também, venceu o Red Bull Bragantino, venceu o Fluminense, perdeu para o Santos, venceu o São Paulo, ou seja, o Flamengo também vem bem no campeonato, lidera o campeonato junto com o Cruzeiro ali, mas tem jogos a menos, então tá brigando bem. Só tem uma questão importante sobre esse jogo, tá? O Mirassol, o próximo jogo é contra o Cruzeiro, outro líder do campeonato. O Flamengo vai enfrentar o Inter na Libertadores, então esse é um jogo pré-Libertadores, assim, pré-jogo de Libertadores para o Flamengo, tá? Então o Flamengo jogando em casa, mas com a cabeça na Libertadores, que em teoria é para onde eles devem voltar mais as suas atenções. Será que o Flamengo vai entrar com o time titular? Lembrando que venceu o Galo no último jogo, mas foi eliminado nos pênaltis. A torcida tá pressionando, o técnico tá na sua pior fase como treinador. Será que o Flamengo vem com força total para esse jogo contra o Mirassol? Vamos ver o que o mercado acha disso. Aqui no Sherlock, o mercado tá falando o seguinte: o Flamengo deve vencer a partida, tá? Odd 1,35 para o Flamengo, 11,50 para o Mirassol, ou seja, Flamengo bem favorito para vencer essa partida. Se a gente olhar aqui na aba de custo do gol, nos últimos 5 jogos, o Flamengo em casa marcou 6 gols e tomou 5, ou seja, tem marcado seus gols, mas tem sofrido bastante também. O Mirassol fora marcou 6 também e tomou 3, ou seja, tá bem o Mirassol, hein, nos últimos jogos. Se a gente colocar aqui dados do torneio, só do torneio, os últimos 10 jogos aqui, Flamengo em casa marcou 21, tá? E o Mirassol fora marcou 10, ou seja, interessante aqui esses dados. Flamengo em casa sempre muito forte, né? Vamos olhar os outros mercados aqui. Under e over 2.5, tá 1,95 e 2,02.
Mercado de novo, em cima do muro, esperando 2 gols, tá? 2 gols o mercado espera. Um terceiro, será que vem? Será que vem? O mercado já acha... Por quê que o mercado tá nessa indefinição? Porque o Mirassol é um time muito consistente, tá em quinto no campeonato, não costuma tomar muitos gols e tem esse fator do Flamengo tá com a cabeça na Libertadores nesse momento, tá? Isso é importante. Over 0,5 HT 1,39, são 2 times que têm buscado bastante gols, têm marcado gols no primeiro tempo, então a odd está bem baixinha. O mercado espera sim um gol já no primeiro tempo e espera que esse gol seja do Flamengo. Isso dá uma oportunidade pra gente, tá? Lembrem-se disso, tá? Fatores extra-campo. Aqui o mercado tá olhando os números, o líder do campeonato jogando em casa, tá? Só que quais as informações que a gente tem que ponderar aqui? Mirassol, o quinto melhor time do campeonato, tá? Tem jogado bem jogando fora de casa, tem a 7ª melhor campanha, então tá bem também jogando fora. O Flamengo pode estar com a cabeça na Libertadores, e aí essa odd de 1,35 aqui é interessante para a gente trabalhar até uma correção em lei Flamengo se ele não estiver jogando bem, se ele estiver tomando pressão, se o Mirassol estiver jogando melhor, se o Flamengo entrar com o time reserva. Então tem várias coisas para a gente ponderar, para a gente conseguir uma boa oportunidade, inclusive eu falo, para pegar um lei Flamengo aqui, uma correção no começo do jogo. Se o jogo estiver morto, nesse lei Flamengo você consegue trabalhar uma correção em under 2.5 também. Ou você consegue pegar o over 0.5 HT se o jogo estiver bem acelerado, trocação, Flamengo jogando realmente para buscar o resultado em casa, dá para trabalhar um 0.5 HT. Eu não trabalharia um back Flamengo, mesmo com a pressão, se ele não marcar esse gol, a odd está muito baixa, ela tende a corrigir rápido para cima. Então para esse jogo, é isso que eu vou fazer. Correção em under 2.5 se o jogo estiver ruim, lei Flamengo se o Mirassol estiver melhor e over 0.5 HT se o Flamengo estiver realmente jogando bem. O próximo jogo aqui do campeonato é o poderoso São Paulo contra o Vitória. Poderoso São Paulo contra o Vitória. São Paulo que vem aí de uma amarga eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Foi um erro do juiz, eu tenho que falar aqui. O juiz errou. Não tinha que ter expulsado o goleiro do São Paulo no começo do jogo, mas tudo bem. Já passou, o São Paulo devia ter construído um placar maior dentro do Morumbi. E depois foi para os pênaltis. Quem é que bate 3 pênaltis, perde 3 pênaltis? Pelo amor de Deus, São Paulo. Pronto, já desabafei. No Campeonato Brasileiro, São Paulo está em 8º. O Vitória está ali namorando a zona de rebaixamento. Então o Vitória precisa tomar cuidado com esse jogo. Só que é o São Paulo jogando em casa. O São Paulo jogando em casa tá muito bem. Na verdade, tá no meio da tabela também, né? Tá em 9º, não tá muito bem o São Paulo jogando em casa. O mercado dá um favoritismo pro São Paulo. É o melhor time, tá melhor posicionado na tabela e tá jogando em casa. Então, odd 1,67. É um favoritismo mais ou menos. E a odd do Vitória tá 7. É um time que pode sim aprontar alguma coisa para cima do São Paulo, até porque eles precisam se descolar ali da zona de rebaixamento. E o São Paulo tem a mesma questão do Flamengo aqui. É um jogo pré-rodada de Libertadores. E a rodada de Libertadores já é 8ª de final. Perdeu, são 2 jogos e de volta, mas perdeu o confronto contra o próximo time, no caso o Atlético Nacional, tá fora. Então São Paulo também vem para esse jogo com a cabeça na Libertadores. Provável time misto, né? Testar algumas coisas, treinar algumas opções táticas aí pro jogo da Libertadores. Então, muito de olho nesse jogo do São Paulo. Essa odd 1,67 também tá interessante pra gente trabalhar um lei São Paulo, caso o Vitória esteja jogando melhor. Ou até um back empate para segurar até o intervalo. São Paulo não costuma marcar muitos gols no primeiro tempo. Vamos ver as odds aqui, ó. 1,62, 0,5 HT. Jogos do São Paulo têm terminado muito em 0-0 no HT. Então, um back ao 0-0 ou um back ao empate, dá para trabalhar, pegar uma correçãozinha boa nesse jogo, hein? E o lei goleada São Paulo, né? Sempre. Lei goleada São Paulo para esse jogo aqui
vai ser muito bom. São Paulo, como eu falei, tá com a cabeça em outro jogo. Vitória, tudo bem, é um time ruim, é um time fraco, mas o São Paulo não goleia ninguém, não tem goleado ninguém. Eu sempre trabalho lei goleada São Paulo. Então, para esse jogo, eu também recomendo lei goleada São Paulo, tá? Under 2.5 tá 1,52, tá muito baixo, o mercado entende que vai ser poucos gols. Então, essas são as estratégias. Lei São Paulo, se São Paulo não estiver jogando bem. E lei goleada São Paulo, pré-live eu vou fazer. Caso o São Paulo realmente esteja jogando bem, back São Paulo, mas aí você diminui um pouco a stake. São Paulo, eu sou São Paulino, eu sei. O São Paulo não tá sendo um time confiável para você fazer um back São Paulo e deixar torar. Então, muito cuidado com esse back São Paulo. Mas o lei São Paulo, se ele estiver jogando mal, dá para fazer. E o back empate. Outro jogo que a gente vai dar uma olhada aqui, ó, Bragantino e Inter, tá? Bragantino e Internacional, jogo interessantíssimo também, tá? O jogo é em Bragança Paulista. O Bragantino tá em sexto na tabela, tá na frente do São Paulo, inclusive. O Inter tá em 13º. O Bragantino vem de uma sequência de 6 derrotas seguidas, isso incluindo Copa do Brasil. Né? No Brasileiro são 4 derrotas seguidas e antes tinha um empate em 2-2 com o São Paulo. Ou seja, Bragantino vem enfrentando uma fase não muito boa. O Inter foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil e já são 4 jogos sem vencer uma partida. Tá? Empatou com o Vasco em casa, aí pela Copa do Brasil perdeu para o Fluminense, depois perdeu em casa para o poderoso São Paulo e no último jogo empatou de novo com o Fluminense e foi eliminado da Copa do Brasil. Então são 2 times que vêm numa fase ruim. E o que o mercado faz com 2 times que estão numa fase ruim? Joga odds lá em cima. E o que a gente faz nesse caso? Odds acima de 2, a gente trabalha lei ao pior em campo. Então, Bragantino tá jogando mal, lei Bragantino. Inter tá jogando mal, lei Inter. Os 2 estão jogando mal, back empate. Tá? Então, para esse jogo, é isso. Vou dar uma olhada aqui, ó. Over 0,5 HT 1,49. O mercado tá mais ou menos achando que vai sair esse gol, mas ele não põe a mão no fogo, não. Under 2.5 1,71. O mercado não espera muitos gols para essa partida também, e nem eu. Então, para esse jogo, eu vou trabalhar isso. Lei ao pior em campo, Bragantino e Internacional. Dependendo da odd, dá até para trabalhar um lei goleada Bragantino. Tem os outros jogos aqui, o último jogo para esse vídeo não ficar muito longo também, Fortaleza e Botafogo. Outro jogo para se trabalhar lei ao pior em campo. Nem vou me aprofundar muito aqui, mas dá para trabalhar lei ao pior em campo. Se o Fortaleza não estiver bem, lei Fortaleza. Né, se o Botafogo estiver jogando melhor. Se o Fortaleza estiver jogando melhor, lei ao Botafogo é uma boa para isso também. Fechou? Com o seu like? Ainda não deixou o seu like? Eu não acredito. E lembre-se de uma coisa importante. Todas essas odds que eu vejo aqui são odds extraídas da Footbet. A Footbet é a melhor casa para você trabalhar, por quê? Tem as melhores odds, tem a maior liquidez, a menor taxa e ela não vai te limitar se você ganhar. Na Footbet os vencedores são muito bem-vindos. Então se você ainda não tem conta na Footbet, escaneie esse QR Code aqui embaixo ou acessa footbet.bet.br, cria sua conta e vamos pegar essas odds legais aqui, trabalhar em leis. Fala, Davi, eu não sei trabalhar em lei. Vou fazer uma promessa para você aqui. Vou criar um vídeo técnico mais iniciante explicando como é que se trabalha back, lei, essas coisas, under, over, o que é isso. Né? O lei, se você não opera, você consegue fazer muito dinheiro com ele. E eu vou te mostrar o caminho das pedras. Mas para isso você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Fechou? Um bom sábado de jogos para vocês. Cuidado com a sua banca, tá? Faça um gerenciamento interessante de banca e bora apostar.